Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Hit. Então já vai deixando aquele... Final da Copa do Brasil, Flamengo e Galo e Flamengo nesse segundo jogo. 3-1 é a vantagem do Flamengo. Qual é a postura do Galo para tentar ter alguma chance, quem sabe levar para os pênaltis, e a postura do Flamengo também já com essa vantagem? O Galo, para virar esse confronto, ele tem que jogar, não é que ele tem que jogar mais do que ele jogou domingo passado, ele tem que jogar muito mais, né? O Galo no jogo de ida teve um começo bom e um final bom, mas a maior parte do jogo o Galo não foi bem contra a equipe do Flamengo, e por isso a vantagem foi construída dessa forma e poderia ter sido maior, né? Então o Galo vai ter que dar um tipo de resposta que ele ficou longe de dar no domingo, que ele deu contra o River Plate, por exemplo. Mas o River Plate não vem na fase, embora seja um bom time, na fase que o Flamengo vem, né, nas mãos do Felipe Luiz. Então, assim, eu trato a possibilidade do Galo ser campeão como improvável. Não é impossível, o Galo é capaz, mas é uma possibilidade improvável. Porque uma coisa é você ter que fazer no mínimo 2 gols de vantagem. Quer dizer, uma coisa é você fazer no mínimo 2 gols de vantagem no Flamengo. Outra coisa é você ter que fazer 2 gols de vantagem na equipe do Flamengo. Esse é o grande desafio. Talvez o Milito mexa na equipe, talvez abrindo o Alisson na direita, trazendo o Scarpa por dentro, ou talvez mantendo o Scarpa na direita e espetando o Allan Kardec na frente, como ele terminou bem o jogo. Mas a questão é que o Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz, vem jogando bem de diferentes maneiras. Quando o Flamengo tem que ser o time mais agressivo, como foi no Maracanã, o time vem bem. Quando o time tem que dar um passo atrás e saber se defender um pouco mais, como fez contra o Corinthians na semifinal, como fez contra o Cruzeiro no meio de semana em Belo Horizonte no segundo tempo, com um time bastante alternativo, o time vem bem também. E esse ponto me chama a atenção. Nas mãos do Felipe, o Flamengo vem rendendo bem de diferentes maneiras, adaptando-se muito bem ao jogo. E vai ter a volta, em comparação ao jogo da ida, do Eric Pulgar e do Bruno Henrique, que não estiveram à disposição. Então, assim, é uma missão difícil para o Atlético. O jogo é possível de ser revertido, deve ser um bom jogo, mas o Flamengo tem um encaminhamento interessante para tentar mais uma vez ser campeão. Muito bem, vamos fazer o seguinte, fãs de esportes, a gente vai para mais um... E o Mengão tenta o 5º título da sua história na Copa do Brasil. O Atlético vai em busca do tri, o Flamengo em busca do penta da Copa do Brasil. Começando aí pelo Flamengo, que tem a vantagem dos 2 gols, André. Acho que é isso mesmo, né? Que o Rafa trouxe a informação, vamos ter um Flamengo um pouco mais conservador. E fica a dúvida quem vai jogar ao lado do Gabi. Eu diria que o Bruno Henrique é a principal possibilidade, acho que é a mais evidente ali de jogar ao lado do Gabigol, até pelo histórico que eles têm, né? De se entender tão bem. Até agora, na sua curta carreira como treinador do time principal do Flamengo, o Felipe Luiz tem demonstrado um controle do elenco em relação àquilo que ele pretende, que não é comum para técnicos tão jovens quanto ele. E a gente vinha dizendo, né, pelo interesse do Felipe Luiz, já nos seus últimos anos como jogador, pelo trabalho de técnico, então tentando absorver o máximo dos profissionais com quem ele trabalhou nesse final de carreira, ainda dentro do campo, e a forma como ele se preparou, além da maneira como ele se sente à vontade para se comunicar. Então, as entrevistas do Felipe Luiz, elas revelam o conforto que ele tem trabalhando como treinador. Então, a primeira partida contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, que é o jogo de estreia dele, já mostra uma equipe que deveria ter ganhado aquele jogo por uma diferença muito maior do que 1-0. Aqui em São Paulo, na volta, ele perde o Bruno Henrique no minuto 27 do primeiro tempo e faz uma substituição controversa ao tirar o Gabriel e colocar um zagueiro e controlar o Corinthians com um jogador a menos. O Corinthians não teve nenhuma possibilidade de ganhar aquele jogo, mesmo atuando por tanto tempo com um homem a mais. E na primeira partida da final da Copa do Brasil, no fim de semana passado contra o Atlético no Maracanã, ele atraindo a marcação individual, que ele sabia que seria proposta pelo Milito e pelos jogadores do Atlético, colocando jogadores de velocidade pelos lados do campo, pedindo ao Gabriel que recuasse um pouco para que esse espaço fosse liberado para os que passavam. Ele dominou quase que completamente, durante praticamente o jogo todo, exceto aquele finalzinho, o time do Atlético, e por pouco não decidiu a Copa do Brasil, porque se a partida termina com 3-0 para o Flamengo, eu imagino que a missão do Atlético seria quase inviável, mesmo com a capacidade que o Atlético já nos demonstrou e o fato de jogar em casa. Então, a questão do Flamengo é encontrar a melhor maneira em termos de ideia, sistema e os papéis individuais de cada jogador
para controlar o Atlético. O Flamengo sabe que será campeão da Copa do Brasil perdendo por 1-0. Ele sabe que seus jogadores têm ampla capacidade de fazer um gol fora de casa e tornar a missão ainda mais difícil para o Atlético, eventualmente mexer com a pressão do público, que durante o momento inicial, claro, vai ser muito positiva. Então, as ferramentas para o título estão quase todas na mão do Flamengo. Então, se o Atlético conseguir dar a volta nesse placar, e capacidade futebolística certamente o Atlético tem, vai ser algo surpreendente, porque se trataria de uma vantagem imposta por encomenda. O Flamengo sabe que a única coisa que ele não pode permitir é a vantagem ser revertida na partida desse fim de semana. O Flamengo tem a volta do Luiz Araújo, do De La Cruz. Acho que até pelo tempo que estão fora do time, não devem sair jogando, né? Não devem nem entrar, eu acho. É o que está pintando. Já o Zaratio já está recuperado há algum tempo. É uma boa opção, né, do Milito, que deve tirar o Rubens, isso que está pintando. Certeza é que a gente vai ter uma festa maravilhosa, a torcida do Galo empurrando, vai ser uma grande pressão ali a favor do Galo para tentar reverter esse resultado, como já fez em outras ocasiões, né? Especialmente na Libertadores de 2013, aí na Copa do Brasil do ano seguinte. Sim. É uma pena para o torcedor do Galo não ter o Fausto Vera e o Daverson, que na Libertadores tem ajudado tanto, né? Principalmente o Daverson, né? Pouca gente imaginava, né, Edu e amigos, que com tão pouco tempo de clube, o Daverson fosse tão decisivo em partidas tão importantes, né? Ajudasse a levar o Atlético Mineiro a essas decisões, a decisão da Copa Libertadores, que é o que ele fez com participações decisivas nas últimas fases. Na Copa do Brasil ele não pode jogar por força do regulamento. Ele faz muita falta, ele é um jogador capaz de transformar partidas de uma hora para outra. Quando no período em que não era titular, a carta, né, que o Milito jogava quando ele entrava em campo é uma carta sempre de uma modificação muito radical na maneira do Atlético jogar, mas não dá para pensar nisso, porque ele não pode atuar na Copa do Brasil. Para mim, esse é o jogador cuja ausência é mais sentida. E o interessante é que, independentemente das escolhas do Milito, o que nós vamos ver é uma equipe que vai toda para cima do Flamengo, pressionar, tentar se instalar no campo de ataque, tentar um gol o quanto antes, mexer com o jogo, porque num plano de normalidade a virada que o Atlético pretende é muito improvável, e só com alguma transformação, eventualmente, né, uma bola que bate em alguém e entra, um jogador que toma uma decisão errada numa zona sensível do campo, as coisas podem acontecer. Não acho que o Atlético tem que entrar em campo pensando, é muito difícil, o futebol não funciona assim. Quando você comete esse tipo de erro, as coisas não acontecem, mas de fato vai ser necessário, como o próprio Milito disse, uma partida perfeita. O Atlético vai ter que ser muito bom na parte ofensiva, não tem outra opção, e não pode cometer erros defensivos, porque o Flamengo é perigoso demais. E o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, é muito consciente, né? Não tem nada a ganho, vamos trabalhar, que é um jogo jogado. Ele sabe que do outro lado tem Hulk, tem Paulinho, tem Arana, tem Scarpa, agora a volta do Bernard. São jogadores que, às vezes, num detalhe, uma desatenção pode decidir o jogo. De repente, marca um gol, marca outro, já imagina como ficaria a Arena MRV. Enfim, domingo saberemos. Bom, e no Campeonato Brasileiro, voltamos ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou praticamente só com reservas, né? Porque tinha o Rossi titular, o Pulgar titular, os outros, até o Bruno Henrique, todo mundo ali hoje é reserva, né? Nenhum deles é titular. E como o chileno sai no intervalo do jogo, né, para a entrada do Everton Araújo, o Flamengo ficou com só o goleiro titular. O time todo era reserva, todo mundo ali que estava em campo: Varela, Ayrton Lucas, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Everton Cardoso, o Bruno Henrique, o Plata, que não vai jogar domingo, se pode tratar também como um reserva. Todo mundo ali reserva. E o time competiu, jogou bem, teve um gol anulado, muita discussão e tal, mas enfim, foi algo positivo. E o único problema é o oba-oba de sempre, né? Já começa a gente a falar que o Felipe Luiz vai treinar na seleção brasileira e tal. Eu acho que isso é uma sacanagem com o próprio Felipe Luiz, né? Calma, deixa o rapaz fazer o trabalho dele, né? Acertar e errar, como vai acontecer. Já errou contra o Fluminense, mas acertou mais do que errou. Enfim. E aí tem alguns aspectos que, assim, que me chamam a atenção, que é, por exemplo, eu já até conversei isso com o André. Campeão.
domingo, vai largar o resto da temporada? Tem mais 6 jogos. A colocação no campeonato representa uma premiação maior. O Flamengo precisa de dinheiro, né? O Flamengo tem uma dívida que aumentou, não é nada alarmante, mas aumentou a sua dívida. O Flamengo não vendeu jogadores esse ano. O Flamengo vai ter menos dinheiro de televisão no ano que vem, tudo indica. Então, como é que vai ser? Vai largar o campeonato? Ah, mas o Felipe Luiz não vai deixar. Mas ele era jogador e participava do elenco que abandonava tudo. Ele também teve os 42 dias de férias. Ou ele se rebelou contra que não, vamos todos aqui voltar mais cedo, liderança do elenco. Ele também participou, como o Dorival participou. Não foram só os cartolas, como sempre, né, protagonizando essa permissividade. Os jogadores também, ele era um deles. Vai mudar a postura? Porque quando o jogador, ele concordou com os 42 dias. Ele curtiu também os 42. Nunca ouvi reclamar. Não, isso é um exagero, temos competições importantes se aproximando. Ele também usufruiu daquilo. Não é isso? Ou estou errado? Né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ele também estava em campo em vários jogos que o Flamengo se entregava ali, não se interessava, enfim. Então, tomara que agora, como técnico, ele tenha uma visão diferente e que cobre, independentemente dos cartolas serem bonzinhos, como naquela entrevista do presidente Rodolfo Landim ao João Guilherme, né, que ele conta a história lá do Léo Pereira, descendo do carro onde eles desfilaram na cidade, comemorando o 3º título da Libertadores. Aí o Léo Pereira fala para o presidente: Feliz Natal, presidente. Fala, mas como assim? Tem jogo ainda? Aí ele vai ver, tem férias de sei lá quantos dias, 60 dias, alguma coisa perto disso, né? Aí ele vai lá e interveio o presidente. Caiu para 42. Peraí. Nessa empresa do Landim, o pessoal tirava 42 dias. Tinha essa curiosidade de perguntar para ele. Um dia, se eu tiver a chance, eu vou perguntar. O pessoal tirava 42 dias de férias? Ou seja, é aquela história. 60 dias não, 55 também não, 42 e estamos conversados, pô, é só 42. Não vem que não tem, comigo é assim, 42 dias. Foi mais ou menos o que aconteceu. E com na mesa, mas foram 42 dias. Então a gente tem que Mundial, né, Mauro? Mundial, Supercopa e Recopa, né? No começo do ano, acho que agrava. A história do engenheiro de obra pronta. Mas mesmo que não tivesse Mundial, são 30 dias, gente. Todo trabalhador tem 30 dias de férias. Por que o jogador que ganha salários astronômicos tem mais? Que história é? Qual clube que dá 42 dias de férias para os seus jogadores? A troco do quê? A troco do quê? Isso não existe, gente. É uma relação profissional. Aí falam tanto em profissionalismo. Isso tem... Trazendo mais notícias para vocês sobre o Mengão, preparação e treino, faz ajustes finais aí para a grande final da Copa do Brasil amanhã, né, às 16 horas da tarde, fora de casa. Então, na partida MRV em Belo Horizonte, o Flamengo vai encarar aí o duelo decisivo, a partida mais importante do ano aí. O Flamengo concluiu na manhã nesse sábado, dia 9, no CT do Urubu, a preparação para o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no domingo. A partida está marcada para as 16 horas na Arena MRV em Belo Horizonte. Bruno Henrique e Eric Pulgar, que cumpriram suspensão no confronto de ida, estão de volta. O técnico Felipe Luiz também poderá contar com o reforço do atacante Luiz Araújo, afastado devido a fratura na cartilagem do joelho devido a sofrida em setembro. Provável escalação do Flamengo vai com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael e Gabigol. Essa aí é a provável escalação do Mengão. Pode ter uma surpresa aí, Michael ficando no banco de reserva para o lugar, a entrada de Everton. Então, nesse momento aí, nesse caso, o Flamengo jogaria com 3 jogadores aí de marcação no meio de campo aí, congestionaria o meio de campo, seria bom, né? Por um lado, teria mais controle de bola, ganharia o meio de campo, e com isso o Atlético Mineiro teria que correr mais aí, né? Para conseguir aí encarar o Mengão.